Terça-feira, 1º de dezembro, mudança de fase. Como ficam os serviços de bares, restaurantes, comércio e academias com a volta da região para a fase amarela? Ao vivo vamos repercutir a medida. Satélite Amazônia 1 passa pelos últimos testes no INPE em São José dos Campos. Ainda este mês, ele embarca para a Índia e em fevereiro deve ser colocado em órbita. Funcionários do transporte público em Jacareí paralisam as atividades. Eles reclamam que o pagamento do 13º está em atraso. Uma ótima tarde, seja bem-vindo ao Band Cidade, que começa agora. As cidades da região vão seguir a determinação do governo do estado sobre o plano de flexibilização da economia. Ainda esta semana entra em prática as normas da fase amarela. Isso significa redução de horas de funcionamento do comércio e também da capacidade de atendimento dos estabelecimentos como bares, restaurantes e lojas. Entre os serviços mais afetados estão as academias e a gente vai entender por quê ao vivo agora com a repórter Caroline Rossaz, que está em São José dos Campos. E a gente pode perceber, está numa academia. Boa tarde, Carol. A redução dessa capacidade de atendimento ao público das academias foi maior, né, se comparado aos outros serviços. Por quê, hein? Boa tarde para você. Boa tarde, Nicoline. Boa tarde a todos. Sim, na fase amarela, que começa a partir de amanhã, bares, restaurantes, salões de beleza e o comércio podem funcionar com até 40% da capacidade. Já nas academias, a capacidade máxima é de 30%. Isso é metade da capacidade máxima permitida na fase verde, que é a que a região se encontra hoje. Aqui comigo está a Mônica Marques, ela é diretora da academia que nós estamos e também diretora da Associação Brasileira de Academias. Mônica, muito boa tarde para você. Como é que você recebeu a notícia da regressão de fase? É importante ressaltar que as academias, nesse momento de pandemia, são parte da solução ao enfrentamento do Covid, à medida que elas ajudam, através da atividade física, a combater a obesidade, a hipertensão, o diabetes, que são fatores que agravam a mortalidade e a gravidade dos casos de Covid. Existem alguns estudos que já mostram 34% menos internações entre pessoas que se exercitam e uma preocupação muito grande da Organização Mundial da Saúde com relação ao sedentarismo que aumentou nesse período e que pode gerar 5 milhões de mortes a mais por ano. Então, somos parte do problema, parte da solução, né, para o enfrentamento ao Covid. No entanto, a partir de amanhã, vocês têm que seguir as regras do decreto, né? Além de permitir a entrada de menos alunos por horário, que outras medidas vocês vão ter que colocar em prática por aqui? Agendamento dos horários dos alunos, quando estiver próximo, especialmente dessa capacidade, a proibição de aulas coletivas, a restrição de horários de funcionamento, o uso obrigatório das máscaras e o principal, né, a observação de todos os 42 protocolos de segurança que são propostos pela Associação Brasileira de Academias e por orientação da própria Organização Mundial da Saúde. Então, quando a gente segue todos esses protocolos, o nível de segurança aumenta e é bastante satisfatório. Ok, Mônica, muito obrigada pela sua entrevista e só reforçando então que a região entra na fase amarela amanhã e deve permanecer até o dia 4 de janeiro. Nicoline. Obrigado, Carol. Uma ótima tarde para você. As mais de 30 cidades que compõem a região metropolitana se aproximam de 60 mil casos de Covid. Só São José dos Campos tem 21 mil casos confirmados. Sobre isso eu converso com o secretário municipal de saúde de São José, o Danilo Stanzani, que nos atende por Skype. Está ao vivo conosco. Obrigado, doutor Danilo. Boa tarde para vocês. Esses números preocupam, está dentro de um patamar que pode ser considerado de controle por vocês. Como é que vocês receberam aí as notícias do aumento das restrições? Boa tarde. Boa tarde, Nicoline. Teve uma certa preocupação 2 semanas atrás, que a gente teve um aumento do número de casos e de notificações. Esse aumento não permaneceu na semana passada. Teve uma redução do número de casos novos. Avaliando isso, dá a impressão de ser alguma contaminação que teve na região no período do feriado de 2 de novembro, que dá exatamente aí 15 dias que foi esse intervalo, né?
entre adoecer e precisar da internação também. E na semana passada caiu esse número de casos novos, então é um fator positivo para nós, mas a gente já estava preparando uma ampliação de restrições. Como caiu até a sexta-feira, nós não fizemos nenhuma divulgação e aguardamos o decreto do governador, que saiu no dia de ontem, com as restrições ampliadas aí no estado como um todo. Como é que está a situação hoje de atendimento de pacientes nos hospitais, principalmente nas UTIs aí em São José, doutor? Então, de ontem para hoje, houve redução do número de pacientes internados, tanto em enfermaria quanto em terapia intensiva. Estava com 41%, 42% de pacientes internados em UTI na cidade e caiu para 39%. Então, teve uma melhora aí de pacientes internados, né, de taxa de ocupação. E também vem reduzindo, há alguns dias, o número de novas internações, né, de novas internações em terapia intensiva. Então, falando que dessa maneira, né, relendo esses dados, a gente teve alguma coisa que aconteceu, provavelmente próximo do dia 2 de novembro, que depois desencadeou aí o crescimento nas semanas 36 e 37 e que agora vem reduzindo o número de casos novos, notificações e internações. Rapidamente, doutor Danilo, te preocupa o mês de dezembro, mês de festa, de aglomeração, de fim de ano? Pelo jeito, uma aglomeração maior no dia 2 de novembro trouxe transtornos. Janeiro pode ser terrível? Sim, é uma preocupação, com certeza. Primeiro, né, pela questão do comércio, as pessoas buscarem compras, e segundo, a questão das festas entre famílias, né? Então, pacientes que estão em isolamento hoje vão se encontrar com pessoas que estão trabalhando normalmente, que podem trazer o vírus para dentro da sua residência. Então, todo cuidado é pouco nesse momento. Perfeito. Queria agradecer ao doutor Danilo Stanzani, secretário de Saúde de São José dos Campos. Uma ótima tarde, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Nicolini. Um abraço. Muito obrigado. Seguimos falando que funcionários da JTU paralisaram os serviços do transporte público em Jacareí esta manhã. Segundo o sindicato que representa a categoria, o pagamento do 13º está em atraso. Em nota, a JTU diz que foi surpreendida hoje pela paralisação ocorrida sem comunicação prévia legal e que a empresa lamenta os transtornos aos passageiros do transporte público de Jacareí. Disse ainda que busca a normalização dos serviços. Imagens ao vivo agora de Caraguatatuba. Vamos ao litoral norte, chegada pela rodovia dos Tamoios. Faz calor, termômetros atingem 29 graus neste início de tarde. Vamos a um rápido intervalo, eu volto já com mais notícias. Não saia daí, 12h58.